Aqui quem vos fala é o apóstolo Francisco de Assis. Eu sou pastor-presidente da Primeira Igreja Batista de Filadélfia, Missão Evangélica do Novo Israel. Nós estamos aqui com uma finalidade. E essa finalidade é fazer uma síntese do que realmente é a nossa igreja. Primeira Igreja Batista de Filadélfia, hoje, Missão Evangélica Novo Israel. E antes de fazer essa síntese, a gente vai ler aqui uma palavra de Deus, porque é nela que nós nos apoiamos sempre. E essa palavra está aqui em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2 e o versículo 11, que diz assim: Olha, vê, que o inverno já passou, a chuva cessou e já se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantar. E já se ouve o cantar dos pássaros. A figueira começa a dar os seus primeiros figos. As vinhas estão em flor e espalham a sua fragrância. Levanta-te. Esta é uma palavra importante para a gente encabeçar aquilo que a gente tem que falar, aquilo que a gente tem que dizer. Eu não conheço muito e profundamente a história da Primeira Igreja Batista de Filadélfia, porque eu comecei a trabalhar com ela nos anos de 1983, 84, foram as nossas primeiras visitas aqui, pregando o Evangelho, sendo convocado pelo pastor atual, que era o pastor João Batista. E começamos assim. Com o tempo, entrou o pastor Dário do Amaral, e com a chegada do Dário do Amaral, que não chegou a ficar um ano na igreja, eu fui convidado pelo pastor João Batista para uma série de pregações, para que o povo da igreja me conhecesse, como seriam as minhas pregações, as minhas doutrinas, o meu comportamento pastoral na igreja. Eu era um pastor novo, recém saindo, ainda estava fazendo seminário batista do norte do Brasil, quando fui convocado para essa igreja aqui, mas já era pastor na igreja batista em Gurjaú, quando fui convidado para cá. Então foi tirado uma comissão de 42 irmãos, que chama-se Comissão de Sucessão Pastoral, e eu fui convocado para essa reunião. Eles me fizeram uma série de perguntas importantes relacionadas à administração eclesiástica, eclesiologia, enfim. E analisaram essa entrevista e marcou-se um dia de, numa sessão, me apresentarem para o pastorado da igreja. E naquele dia que eu fui apresentado, eu fui muito claro para a igreja, dizendo para eles que eu só tinha 2 domingos em um mês e 2 quarta-feiras em um mês, uma vez que era pastor já na Igreja Batista de Gurjaú. Mesmo assim, quando a comissão levou o parecer para a Assembleia da Igreja, eles me acataram, eles me receberam como pastor da igreja. Mesmo assim, eu quis ouvir a igreja inteira, eu não queria ouvir aqueles que estavam somente na Assembleia naquele dia, me aceitando para ser o pastor da igreja. Eu queria ouvir a igreja. Aí, uma noite de domingo, um culto de domingo, a igreja tinha mais pessoas, eu
procurei saber da igreja quantos irmãos estavam dispostos a caminhar comigo, quantos irmãos iam realmente estar junto de mim, para a gente levar a igreja adiante. E aí eu queria que eles ficassem de pé. E aqueles que não queriam, não aceitavam, também manifestassem a sua vontade. Eu queria saber quem estava comigo e quem não estava. Isso para mim era muito importante. E naquele dia, pouquíssimas pessoas se levantaram dizendo não querer que eu fosse o pastor da igreja. A extrema maioria da igreja nos abraçou, nos aceitou. E a partir dali nós começamos um trabalho. Eu fui perguntado na época de quanto tempo precisaria para me habituar com a igreja, para me acostumar com a igreja, para fazer algumas mudanças na vida da igreja. E eu falei para eles que eu precisaria de 5 anos. Então, se eu cheguei em 88, não é? Mais 5, já vai 2003. Não é verdade? Então, eles acataram, eles aceitaram e nós começamos a trabalhar. E o meu primeiro sermão na igreja foi: há uma frieza na igreja. Eu não entendia, porque uma igreja que há 37 anos, na época que eu cheguei, ela tinha 37 anos de vida, a igreja não tinha um corpo de diáconos, a igreja não tinha um corpo de oficiais, a igreja, apesar de cultos de domingo, eram cultos assim com poucas pessoas e eu não entendia. Então nós lançamos uma enquete para saber da igreja por que aquela frieza, por que aquele desinteresse, por que aquilo. Muita coisa eles disseram, os jovens diziam uma coisa, os homens diziam outras, as mulheres diziam outras, e eu realmente precisava de 5 ou mais anos para entender a igreja e começar a introduzir as mudanças que o Espírito de Deus colocasse no meu coração. E começamos a trabalhar. Era um domingo sim, um não. Uma quarta sim, outra não. E começamos a trabalhar com sermãos importantes no sentido de reeducar a igreja, mas a minha mentalidade era a mentalidade da minha denominação, até porque eu fui formado pelo Seminário Batista, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, lá pelos idos de 1983, 86, por ali. Tive o meu começo de estudo teológico no Seminário Presbiteriano do Norte e era uma pessoa de espírito conservador. Mas o tempo foi passando e a gente começou a trabalhando na igreja. E na igreja tinha vários departamentos, né? Tinha departamento de mulheres, departamento de homens, departamento infantil. E tinha um departamento de juventude chamado GAM, que significa Grupo de Ação Missionário. Só que esse grupo de ação missionário não estava fazendo aquilo que foi chamado para fazer, que era missões, que era pregar o evangelho para as pessoas. Eles não estavam conseguindo fazer isso. Então nós começamos a orar a Deus, a pedir homens, mulheres e inclusive jovens para fazer um trabalho de campo, um trabalho de rua, um trabalho missionário, um trabalho mais ativo. E a partir daí, alguns foram tocados pelo Espírito de Deus, porque eles também conviviam com igrejas de orientação pentecostal e foram tocados pelo Espírito de Deus. E começaram a levar para dentro da igreja tradicional, porque a igreja era uma igreja tradicional, conservadora, e eu também tive toda a minha formação teológica em seminários tradicionais e conservadores, como foi o caso de ter começado no Seminário Presbiteriano do Norte e depois ter me transferido para o Seminário Batista do Norte do Brasil. E quando eles começavam a dar um amém muito alto, ou dar uma glória aqui e acolá, eu comecei a chamá-los à atenção para que eles evitassem esses sotaques pentecostais dentro da igreja, porque nossa igreja era uma igreja conservadora, era uma igreja tradicional,
e eu não podia aceitar aqueles sotaques pentecostais dentro da igreja. E alguns deles até nem ficou comigo, outros permaneceram, mas ficaram ali chorando pelos cantos, querendo dar liberdade ao Espírito de Deus de trabalhar, mas não tinha, porque a minha visão em relação a Pentecostes era fechada. Por quê? Porque eu fui educado assim nos seminários. O tempo foi passando, houve um seminário na igreja anglicana e eu fui convidado para estar nesse seminário. Foi um seminário chamado MAR, Ministério Anglicano de Renovação. E eu fui para lá. E naqueles dias que eu fiquei, na sexta-noite, no sábado de manhã, já passando da hora do almoço, o pastor chamou aqueles que queriam receber essa dádiva, queria receber o Espírito Santo. E como eu estava no meio, num ambiente que ninguém me conhecia, eu fiquei muito à vontade para ir lá na frente e ver o que era isso, porque eu estava lutando contra uma força que eu não conhecia, contra uma força que eu não entendia, que eu não fui ensinado. Mas ali ninguém me conhecia e eu fui para lá. E naquela hora ali da ministração, da oração, eu via muitas pessoas tendo manifestações diferentes, uns caíam, outros falavam em línguas estranhas, outros profetizavam, outros choravam. E de repente eu comecei a sentir tremores. Eu estava de joelho, comecei a sentir tremores que vinham do pé e ia subindo, tomando meu corpo todo. Eu sentia o meu coração fechando, eu sentia um nó na garganta, uma vontade de chorar. Eu não gosto nem de falar nisso, toda vez que eu falo nisso, nessa experiência, eu sinto como se eu estivesse vivendo aquilo outra vez, e é como eu estou me sentindo aqui agora, diante das câmeras. Então eu senti meu corpo todo tremer, eu senti o meu coração apertar, eu senti a minha garganta dar nó, eu senti vontade de chorar, meu corpo começou a tremer e eu não aceitava, eu resistia àquelas coisas todas. Mas, de repente, eu estava ali falando de coisas que eu não entendia, dizendo coisas com coisas que eu não entendia. Então, naquela hora, o Espírito de Deus tomou conta de mim e de muitos outros que estavam lá. E eu confesso a vocês que na hora que eu saí, que terminou a reunião à tarde, que eu olhei para o mundo, eu me sentia diferente e já via o mundo de forma bem diferente. A partir daquele dia, nunca mais eu fui a pessoa que eu era até aquele dia. Isso aí já estava chegando nos anos 99, por aí, já estava chegando por esses anos, né? 98, 99, por aí. Porque o momento central da situação chegou mesmo no ano 2000. Foi no jubileu de ouro da igreja atual que chegou o Pentecostes em sua força. Mas antes do Pentecostes chegar com essa força toda, a oração que a gente havia feito para que Deus trabalhasse o GAM, que era Grupo de Ação Missionária, eles mudaram de nome, passaram a ser chamados de Pescadores de Almas. Era um grupo de jovens mesclados. Tinha alguns jovens que eram membros da nossa igreja e tinha um outro grupo de jovens que eram de igrejas pentecostais. Nós continuamos fazendo o nosso culto de escala semanal com a igreja conservadoras, de casa em casa, mas esses grupos começaram a fazer um trabalho por fora, um trabalho independente. E esse trabalho que eles faziam, debaixo da orientação e da direção do Espírito Santo, muitos jovens leigos que não conheciam direito à palavra de Deus, não sabia nem o que era uma pregação, mas a gente sentia o desejo de estar lá junto deles, vendo
aquelas manifestações todas e às vezes até eu achava estranho aquilo tudo. Isso foi momentos antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, porque até aí, além de eu achar estranho, eu duvidava das coisas que eu estava vendo. Mas a igreja foi crescendo, foi tomando força. E houve um momento que os trabalhos de semana feitos nas casas foram enfraquecendo e o trabalho que era feito pelos pescadores foram aumentando. Então, muitos jovens, moças e rapazes foram se convertendo, gente adulta foi se convertendo. E eu agora, tendo essa experiência com o Espírito de Deus, eu cheguei a me declarar para a igreja em uma Assembleia Geral, dizendo que eu tinha tido uma experiência nova com Deus, tinha tido uma experiência nova com o Espírito Santo e se os irmãos me quisessem, ia ser diferente. E se os irmãos não me quisessem, eu ia seguir a minha linha normal, agora nova experiência com o Espírito de Deus. Mesmo assim, houve muita luta por parte da igreja, não de todos da igreja, mas de quase todos da igreja, porque eles eram, sim, conservadores. E eu só tinha praticamente, agora, o apoio desses jovens que antes eram GAM, Grupo de Ação Missionária, e agora mudou para Pescadores de Almas, que era um grupo mesclado. Praticamente eu só tinha o apoio deles, porque o restante do nosso povo era de linha conservadora e não aceitava aquilo. A partir daí começou uma luta muito grande no sentido dos ataques, no sentido das assembleias mensais serem agitadas e muitos conservadores foram pedindo cartas demissórias e foram embora para outras igrejas de orientação tradicional, como eles eram, e foram abandonando a igreja deles. Foram abandonando, e eu comecei também a receber visitas de advogados da convenção, me impressionando para que eu viesse largar a igreja, uma vez que eu já não era mais uma pessoa de espírito conservador, já não era mais um batista tradicional. Como é que, se eu não era um batista tradicional, ia dirigir uma igreja de orientação tradicional? Mas parte da igreja já estava também sendo tocada pelo Espírito de Deus. Daqui a pouco eu estava com a maioria da igreja do meu lado. E isso foi o que facilitou a luta pela doutrina na igreja. Mas muita gente pediu sua carta demissória e foi embora. Os que foram, que pediram para ir embora, porque eu não os mandei ir embora, mas os que pediram para ir embora, eles levaram sua carta, eles pediram para ir, mas também me lançaram num processo. Eu fui processado pela justiça aqui da cidade. Eu fui taxado de réu porque eles diziam que eu havia tomado a igreja dos tradicionais. Eu não tomei a igreja dos tradicionais. A igreja estava lá, a igreja continuou. Alguns que não aceitaram as doutrinas bíblicas do Novo Testamento e o estatuto atual da igreja dizia que a Bíblia era a única regra de fé e de prática e de comportamento da igreja. Então, eu estava amparado pelo estatuto social da igreja e estava amparado também pela palavra de Deus. E aí eu tinha ao meu lado a maioria da igreja agora, estava amparado pelo estatuto social da igreja e também amparado pelo estatuto supremo da igreja, que é a Bíblia. E aí a igreja começou a tomar força. Praticamente para cada um que saía, chegava a mais de 10, chegava a mais de 20. Para cada 10 que ia embora, chegava a mais de 50. Tinha noites que a gente tinha 41 decisões em uma noite.
E as pessoas mais conservadoras diziam, eu não acredito nisso. E a igreja foi crescendo de uma forma e muita gente que foi embora e nos lançou em juízo, eu tive que ir para os tribunais aqui de Ipujuca, por mais de uma vez, de acusação de curandeirismo, me acusando de que eu tinha roubado, tinha tomado a igreja dos batistas tradicional, da convenção, e eu passei por um momento muito grave de saúde. Naquela oportunidade, o pastor José Domingos era presidente do corpo de diáconos da igreja e era o meu vice-moderador. Era como eu era o presidente e ele era o vice-moderador, ele era um vice-presidente. E eu comecei a entrar em umas crises de saúde muito forte. Eu comecei assim, por conta da pressão da comunidade batista conservadora, né? A Convenção Batista de Pernambuco, a Convenção Batista Nacional, eu recebia 2, 3 advogados, o reitor do Seminário Batista do Norte veio também me redoutrinar para que eu retornasse aos princípios e às bases conservadoras, mas a gente não aceitou mais aquilo, porque quando o Espírito de Deus trabalha no coração de uma pessoa, não tem quem mude mais. E realmente não mudou, mas essa pressão toda me trouxe problemas. Eu comecei a desenvolver problemas de saúde que eu nunca tive. Por exemplo, queda de cabelo, excesso de caspas, unhas quebradiças. Eu comecei a ter as mãos geladas, eu comecei a ter aftas na boca, eu chorava com facilidade. E eu compartilhava isso com o Domingos. Por quê? Porque Domingos era o meu imediato na época. O pastor José Domingos era o meu imediato. Então, quantas vezes eu chegava na casa dele, conversava as coisas e ele me aconselhava, toma cuidado, pastor, toma cuidado, porque nesse ritmo aí a sua saúde já está sendo afetada e isso não é bom para o senhor. Mas não tinha como evitar, não tinha como evitar. A pressão era uma pressão muito grande, a pressão era uma pressão muito alta. Imagine, reitores de seminários, procuradores da convenção, gente muito forte, de conhecimento muito amplo. A pressão era muito grande. Eu já estava sendo processado e a minha saúde começou a ser afetada, e afetada muito. Começamos a trabalhar com vigílias, nas vigílias. A gente começava vigílias e essas vigílias eram vigílias poderosas. Como eu não entendia nada de Pentecostes ainda, eu era novo, eu via muita manifestação estranha que, mesmo batizado com o Espírito Santo, eu ficava duvidando se o Espírito Santo trabalhava daquela forma. Foi uma luta muito grande, mas eram vigílias cheias. Chegavam mulheres com crianças pequeninas, crianças de colo, e levava o bebê e botava um pano e deitava o menino no chão e ficava ali a noite quase toda em vigílias, em tudo. Enquanto eu recebia pressão da comunidade batista conservadora, os pescadores de almas e outros cristãos da igreja que já tinham abraçado a fé pentecostal se reuniam nas casas independentes para que Deus me desse força, para que Deus me sustentasse, não é? E a gente foi levando esse trabalho assim. Agora, o que é interessante lembrar ainda é que a gente teve que introduzir nos cultos matutinos ou nos cultos de despertamento espiritual, que Deus nos levou a isso, uma série de pregação sobre a teologia do fogo. Por quê? Porque eu tinha que explicar para o povo o que era a teologia do fogo. Eu tinha que explicar para o povo o que era ser um cristão pentecostal e não conservador. Isso para mim foi bom, porque à medida que eu estudava para poder ensinar a eles, eu aprendia. Então, eu estudava,
aprendia. Ensinava, aprendia. E a igreja foi tomando força, foi tomando força, foi tomando força e cresceu como cresceu até agora. Então, hoje nós temos perto de 105 unidades missionárias. São igrejas na sede, somente aqui em Nossa Senhora do Ó, nós estamos contando hoje com 21 unidades missionárias. 21 unidades missionárias. E temos igrejas situadas na Mata Norte, na Mata Sul. Temos uma igreja em cada cidade de todo o litoral, começando aqui do Porto de Galinhas até Barra Grande, que já é o estado de Alagoas. Em toda cidade há uma unidade missionária dessa igreja. Então, o que foi que levou uma igreja, que uma comissão de sucessão pastoral com 42 cristãos, hoje nós somos mais de 14 mil cristãos em todo o campo. Então, fora o estado de Pernambuco, nós estamos no estado de Alagoas, e estamos no estado da Paraíba, nós estamos no estado de Natal, e estamos em São Paulo com 3 unidades missionárias, consagramos e fundamos a igreja do Ministério Atos 2 no Amazonas, em Manaus, e a igreja também foi levada esse espírito para Portugal, para aqueles irmãos nossos que saíram daqui atrás da bola, que foram jogar bola, eram cristãos, mas eram jogadores de bola, o apóstolo Jovauro, que hoje é apóstolo, e os meninos todos, eles estavam lá, mas eles estavam como membros da igreja no Brasil. Então Deus teve que me levar daqui para Portugal, ensiná-los e transformá-los em pastores, presbíteros, e levantar o apóstolo Jovauro para aquele país de Portugal, onde hoje nós temos 3 unidades missionárias. Temos a unidade missionária sede, que fica em Cartaxo, temos a unidade missionária em Alcanena, que é outra cidade importante de Portugal, e temos uma unidade missionária em Santarém, que foi a primeira capital de Portugal, antes de Lisboa. Então, nós estamos no útero de Portugal. E o que é útero de Portugal? É a cidade de Santarém, que foi a primeira capital de Portugal. Hoje é Lisboa. Daí começamos a desenvolver um trabalho também, a igreja em sua casa. A gente saía daqui do Brasil, fazia um ponto dentro de Portugal e subimos até a Alemanha. E começamos um projeto de trabalho, a igreja na sua casa, em uma cidade chamada Düsseldorf, Villach, e mais tarde a gente chegou em uma outra cidade bem importante, onde houve até o Holocausto, a queima dos judeus na história antiga. E aí agora, com o Jovauro como pastor, foi ungido a pastor, outros foram ungidos a presbítero. Então hoje nós temos o apóstolo Jovauro em Portugal, o pastor Ronaldo Moura em Alcanena e temos um presbítero, Luciano, que está na cidade de Santarém, fazendo trabalho evangelizador. Então, o trabalho fora da fronteira, né, fora do Brasil, é um trabalho muito delicado, é um trabalho muito penoso, é um trabalho muito que anda lentamente, mas nós estamos, de acordo com nossa força, fazendo o trabalho ali. Só que o trabalho de a igreja na sua casa, que era um trabalho que a gente fazia na Alemanha, a gente está com ele em stand-by, estamos com ele parado, porque os custos são altíssimos para manter um trabalho
dessa natureza dentro da Alemanha, que é um país fechado. É um país fechado para a palavra de Deus. E os custos que nós temos, para você ter uma ideia, a nossa matriz missionária é aqui no Ó. O terceiro distrito de Ipojuca. Quem é que conhece Ipojuca? O povo conhece Porto de Galinha. Mas quem é que conhece lá fora Ipojuca? E nós somos o terceiro distrito de Ipojuca. Imagina o tamanho da força que a gente tem para alcançar o que a gente já alcançou, para chegar aonde a gente já chegou. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Tem que ser o Espírito Santo. Tem que ser Pentecostes. Porque quando a gente recebe o batismo nas águas, a gente recebe o batismo e passa a integrar o corpo de membros de uma igreja local. Quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, a gente recebe poder de Deus para fazer missões. Foi a partir daí que a igreja começou a crescer, e a crescer tanto que até a própria Convenção Batista Brasileira reconhece o trabalho que temos feito durante tão pouco tempo, porque nós somos uma comunidade de 13 anos. Nós nos tornamos independentes dos batistas brasileiros, que eram os conservadores. Depois a igreja se desligou dos batistas nacionais, porque viu que não havia muita diferença de doutrina e, eu sei lá, não dava para continuar com eles também. E nós nos tornamos, em julho de 2002, uma igreja independente. Hoje, nós não fazemos parte de um sindicato de igrejas. Nem os nossos pastores fazem parte de um sindicato de pastores. Então, nossas igrejas são igrejas independentes e continuam crescendo. Só dependemos mesmo de Deus, do Espírito Santo, né? E da própria comunidade que nos abraçou, que nos acreditou. Quanto às reformas que foram feitas no templo, que vocês estão vendo nas imagens que estão sendo colocadas aí por vocês, a única coisa que a gente tem que agradecer é aqueles 13 homens que foram enviados da Igreja Batista da Concórdia. Foram 13 varões que foram enviados de lá para cá e começaram o trabalho missionário aqui. Então, a gente pode ter hoje 13 anos de visão missionária, mas como igreja, nós temos hoje 64 anos. Então, nossas raízes são raízes bem profundas. Somos novos como missão, mas somos bem amadurecidos como igreja. Mais de meio século nós temos nesse lugar pregando o Evangelho de Deus. E aí eu quero o quê? Primeiro, agradecer a Deus pela vida daqueles 13 homens que vieram aqui e começaram a igreja nessas terras. Quero agradecer a Deus por diversos pastores. Citar o nome deles agora, eu posso esquecer do nome de algum, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de cada pastor, desde o primeiro que foi levantado para esta igreja até a minha chegada. Aquela igreja, quando eu cheguei, ela já existia, já tinha 37 anos de idade. Vários homens de Deus, homens de um caráter abençoado, homens de uma orientação abençoada. Eu só tenho mesmo é que agradecê-los em memória, né? Porque eles estão, alguns deles, a maioria deles já estão com o Senhor, já dormiram com o Senhor, mas fica aqui a minha gratidão. E eu continuo aberto para continuar pregando o Evangelho. O que eu não posso é realmente abrir mão de uma experiência bíblica que já, além da Bíblia ter me autorizado, os estatutos da igreja já dizia que o Novo e o Antigo Testamento eram as normas de fé, de prática e de conduta da igreja. Então,
Até a minha chegada, essas normas estavam sendo quebradas. Por quê? Porque o Estatuto dizia que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E por que não aceitar Pentecostes? E por que não aceitar os dons espirituais? E por que viver num tradicionalismo denominacional? A partir daí começou tudo. E hoje nós estamos aqui, já vai fazer 28 anos. Eu tenho 32 anos como pastor consagrado. Fui consagrado na Convenção Batista Brasileira há 32 anos. Dos 32 anos que eu tenho como pastor, 28 anos da minha vida são dedicados a essa igreja aqui. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão por tudo que Deus tem feito. Houve mudanças em todas as áreas. A igreja cresceu e precisou de ser reformada. Foi crescendo a igreja, o templo teve que passar por diversas reformas, como se vê nas imagens que estão sendo colocadas aí. A igreja foi crescendo, os templos também foram crescendo. Então, para tu teres uma ideia, o templo novo que você está vendo aí, que vai ser inaugurado agora no dia... Inaugurado não, entregue a Deus no dia 18, mas o culto inaugural vai ser no dia 19, domingo. Esse templo não cabe à minha igreja e à igreja do Orlando. Imagine, se cresceu tanto, mas não cabe duas igrejas nossas daqui. Por isso que a gente tem hoje 21 unidades missionárias só dentro do O. Não cabe dentro desse templo a minha igreja toda, a sede, e a igreja lá do Ferreira, se descer todos os do pastor Ferreira, do loteamento, e juntar com os da sede, eles vão ficar em pé, vão ficar de fora. Se vierem todos os de Orlando e juntar com os da sede, muita gente vai ficar em pé, vai ficar de fora. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo a você é que hoje é igreja em muitas cidades. Na Mata Sul, nós estamos lá em cima, em Escada, com 3 unidades, em Vitória, com 3 unidades, estamos lá para cima em Gameleira, Primavera, Água Preta e tantos outros lugares. Ribeirão. E isso tem ajudado muito. Por quê? Porque também foi criado, não faz muito tempo, uma equipe de missionários de idade que foi levantado os espias dentro da igreja, que a gente achou o nome assim meio, não se encaixava bem na função deles, e a gente chamou esse grupo de A Missão. O pastor José Domingos, que é uma pessoa que esteve comigo lá no meu começo de ministério aqui e está comigo até hoje, portanto, um remanescente. Então, o que é um remanescente? Remanescente é aquilo que passou pela água e permaneceu firme. Passou pelo fogo e permaneceu firme. Muitos não conseguiram nos acompanhar, desistiram da caminhada, não é? Pensaram coisas tão estranhas ao meu respeito. Fui chamado de ladrão, de mentiroso, de feiticeiro, mas todas essas coisas eu já perdoei. Se eu quero continuar trabalhando e fazendo a igreja crescer, eu tenho que perdoar aqueles que me jogaram pedra, aqueles que me agrediram moralmente, aqueles que só não chegaram a me agredir fisicamente, porque vão agredir o que aqui? O que é que tem aqui para ser agredido? Mas graças a Deus chegamos até agora, e esse grupo chamado A Missão, do pastor José Domingos, que é ele o relator, é ele o coordenador do grupo, eles vão primeiro nas cidades, conhecem a cidade, jogam panfleto na cidade, e aí depois que eles vão, conhecem a cidade, jogam panfleto na cidade, a gente procura saber das igrejas que temos, qual o pastor que assumiria aquela nova igreja.
Aí um pastor com a sua igreja, aquele que está mais próximo, assume as igrejas. E aí, desse modo, a gente tem crescido na Mata Norte, temos crescido na Mata Sul do estado, temos todo o litoral sul, está na nossa mão, na mão de Deus primeiro, é claro, mas também em cada igreja do litoral sul nós estamos. No Agreste, nós temos 12 unidades missionárias no Agreste. No Agreste, nós estamos em Caruaru, estamos com 3 igrejas em Toretama, estamos com a igreja em Taquaritinga do Norte, estamos com a igreja em Santa Cruz, 2 igrejas em Santa Cruz, estamos com a igreja em Magana, estamos com a igreja em Poço Fundo e entramos agora para a divisa com o Sertão do Araripe. Estamos no Sertão do Araripe, já é fim do estado de Pernambuco, no Agreste, e pega a primeira cidade do Sertão do Araripe, que é o Congo. Chegamos no Congo. A igreja do Congo, o templo do Congo está pronto. Falta só a mobília. Qual é a mobília? Cadeiras plásticas, púlpito de madeira, uma caixa de som pequena e um homem sem preparação teológica, sem informação teológica, mas que tem intimidade com Deus e com a sua palavra na terra. São esses homens que nós trabalhamos. A maioria, a extrema maioria dos meus pastores, dos meus presbíteros, recebem informação minha. Nas reuniões que nós temos, trimestralmente com pastores e missionários e mensalmente com bispos. E aí você agora vai me dizer, eu não estou entendendo, a igreja com apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo é um enviado de Deus. O apóstolo não é um papa, o apóstolo não é o maioral da igreja, não é um chefe, não é um capataz, ele é o menor homem da casa. Mas tivemos a necessidade, por conta do crescimento, de levantar 6 bispos. 6 bispos. Um para a região central, que é essa aqui de Nossa Senhora do Ó, outro para o litoral, outro para a metropolitana, que é Cabo, Pontezinha, Ponte dos Carvalhos, Pirapama, Charneca. Olha, a igreja está crescendo. Batismo domingo agora. O ano passado batizamos 611 pessoas. Esse ano o crescimento vai dobrar. Por que vai dobrar? Porque agora cada região tem um supervisor. Um bispo com vários pastores respondendo para eles. E esses bispos respondem para mim e todos nós respondemos para o Senhor da igreja. De modo que eu encerro minha palavra aqui dizendo, eu não sei se eu vou fazer mais uma reforma nesse templo que está sendo levantado aí. Eu não sei. Se essa é a minha última tarefa em termos de reforma de templos. E só se reforma templos quando a igreja não cabe no templo. E hoje a nossa igreja não cabe nos templos. Por isso que eu termino, entrego a Deus agora no dia 18, entrego esse templo novo para o Senhor aqui, vamos respirar um mês e vamos começar a construção da igreja em São Francisco, no Cabo. Começa São Francisco. Terminou São Francisco, respira-se, começa-se Betesda. Betesda não há lugar mais para ninguém. Então, São Francisco, que não cabe mais ninguém, de jeito nenhum, não encontramos galpão ali na região para alugar, para botar a igreja, não cabe. Então, comprou-se o terreno em São Francisco, vai começar São Francisco agora, terminou São Francisco, começa a Betesda, que é a igreja do Orlando, e assim até quando Jesus voltar. A palavra que eu tenho para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo,
é que eu tenho um compromisso com Deus. Enquanto eu tiver uma polegada de vida, eu vou dedicá-la a Deus. Quando eu não puder mais conduzir a igreja, eu tenho muita gente que tem visto a forma como eu trabalho e são tão competentes quanto eu, que vai poder conduzir essa missão. Muito obrigado por essa oportunidade de dizer algumas coisas, até porque se a gente fosse falar tudo, ia levar muito tempo. Mas muito obrigado por poder dizer algumas coisas. Então, minha gratidão aos 13 primeiros que chegaram, a todos os pastores que passaram pela igreja, aos irmãos que viveram entre nós, não aceitaram as doutrinas, mas não, isso não nos torna seus inimigos, são meus irmãos, são meus amigos. A minha gratidão aos pescadores de almas, que foi um grupo de rapazes mesclados que começaram, de certa forma, a trazer estas coisas para dentro da igreja atual. A minha gratidão à igreja anglicana, porque foi lá no anglicanismo que eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Muito obrigado.